o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos, é muito bom a gente estar de volta, podemos estar aqui na grande comissão. Eu estou ainda recuperando da Covid, que me pegou, judiou um pouquinho de mim, tive dias internados, mas graças a Deus, Deus nos tirou de lá, Deus está refazendo as forças, já voltamos às atividades, às viagens, os trabalhos, e agradeço a Deus as suas orações, a você aqui da igreja, você que em muitos lugares do Brasil, pessoas estiveram orando pela nossa recuperação. Muito obrigado. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Eu gostaria de comentar ou tratar com vocês hoje sobre o tema proposto de hoje, que é perto dos olhos, longe do coração. Um texto muito conhecido, Lucas 15, você pode mesmo sentado aí, você também em casa, preste atenção, você está assistindo em casa, mas pega a Bíblia. Abre aí a palavra de Deus e vamos ver aí em Lucas, no capítulo 15, um texto que é muito conhecido. Esse capítulo ele é pregado, ele é citado. Já você, cristão, já deve ter dezenas de vezes ouvido algo, escutado uma mensagem, uma palestra, uma meditação a respeito desse texto. Mas olhando para ele, eu quero trazer essa proposta, que nem sempre, irmãos, está perto dos olhos, está perto do coração. Isso é uma realidade dura, que nós precisamos, como povo de Deus, compreender, tratar dela. Esse texto do capítulo 15 é conhecido também como o capítulo dos achados e perdidos. Nós vemos nesse texto que, do verso 1 ao verso 2, os dois primeiros, aproximou-se de Jesus publicanos e pecadores. E eles chegaram ali para ouvir. Estavam murmurando, os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores. E logo diante disso, no versículo 3, Jesus agora chama a atenção dessas pessoas, propondo para ela 3 parábolas. A primeira parábola, do 3 ao verso 7, vai tratar sobre a ovelha perdida. Era muito comum o trato de pastor e ovelhas. Às vezes o pastor era o proprietário das próprias ovelhas, tirava dela a lã, tirava dela o leite, o sustento, a gordura para a sua casa, ou às vezes eram pastores contratados para cuidar do rebanho de terceiros. Mas há uma responsabilidade em um pastor que lhe é confiado um número de ovelhas, cuidar dessas ovelhas, levá-la durante o dia para os pastos, mas trazê-la em segurança para guardá-la no aprisco. E para um pastor ter alguma ovelha extraviada, isso traria consequências para ele. Vamos dizer que ele cairia bastante no rinque daqueles bons pastores. Então o texto fala que certa ovelha se desgarrou. Não tem aqui um motivo, a falta de atenção do pastor, ou por algum som que ela ouviu, ou algum pastozinho que ficou pelo caminho e ela ali foi seguindo. De certo que o texto diz que uma de 100 se extraviou. E ele deixa as 99, vai buscar a que se perdeu, ao encontrá-la, coloca em seus ombros, vem com todos para o aprisco, chama seus amigos, carregando no ombro, porque esse era um sinal de um pastor efetivamente que cumpriu a sua missão. Mas houve perdas e foi achada. Quando nós olhamos do verso 8 em diante, agora é uma residência. Agora é uma mulher, uma dona de casa que tinha uma joia, uma dracma, um conjunto de 10 moedas, que podiam estar sendo feitas pelo ourives como um adorno, ou poderia ser um conjunto de 10 moedas, de certo que essas moedas, essa joia, ela tinha um valor por estarem juntas. Não tem muito detalhes, pesquisadores comentam, trazem, mas de fato ou se rompeu do que estava ali, daquela joia, ou de alguma forma guardar, mas uma providência foi tomada. Aquela mulher, como uma dona de casa, nos ensina sempre: bota uma candeia, acende, ilumina, afasta as coisas, pega uma vassoura e vai de forma intencional, diz o texto, até encontrá-la. Então nós vimos aqui
Algo que é do sustento, do rebanho, o pastor cuida de ovelhas, são animais, mas que tira o sustento. Vimos aqui dentro de uma casa uma joia que pertence a uma pessoa, e aquilo era muito querido, aquilo tinha valor, e ela foi procurar. Mas a partir do verso 11, se trata de vidas. Essa parábola que nós chamamos parábola do filho pródigo, ela, na realidade, o melhor nome para ela, na minha opinião e de outros que estudam a palavra de Deus muito mais profundamente do que eu, é a parábola do pai amoroso. Essa parábola tem muito mais a ver com a atitude e a ação do pai do que dos filhos. Porque ela já começa assim no versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. Este homem, este pai, ele começa já essa parábola trazendo para si. Jesus está contando essa parábola para aquelas pessoas. E aí começa a falar a respeito do filho mais moço. E aí esse filho mais moço, ele tem umas características que é muito peculiar dele e que rapidamente eu quero comentar algumas aqui. Este jovem, este filho, eu acredito que ele tinha um carinho especial no coração do pai dele. Ele tinha uma intimidade tal com o pai que ele fez pedidos absurdos ao pai. Pedidos que não tinham cabimento, nem cobertura legal. O mais moço não pode pedir herança, não tem direito à herança. Pela falta do pai, o filho mais velho assumiria a responsabilidade e a posse. O mais novo serviria ao mais velho. Essa era a tradição, era a cultura, mas o texto começa de uma forma surpreendente, falando desse filho mais moço, que diz assim: o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. A coisa absurda foi o pedido, o mais absurdo foi atender o pedido. Ele diz: a parte que me cabe, não caberia parte a ele, mas mostra também que esse jovem era talentoso, ele conhecia as coisas, ele fez uma conta, uma matemática, ele chegou com o pai, convenceu ao pai que aquela parte era dele, e diz a palavra do Senhor que o pai lhe atendeu o pedido. É lógico que, se tratando de uma propriedade rural, de uma fazenda com muitos trabalhadores, precisava de dias para levantar aquele valor para que ele pudesse lhe entregar. E de uma forma surpreendente o pai faz isso. Talvez ele poderia primeiro: tá bom, meu filho, eu vou te atender, mas quem sabe isso vai sair da cabeça dele, daqui uns dias passa. Mas esse jovem, esse filho mais moço, ele mostra que ele tinha uma intimidade tão grande com esse pai, que ele insistiu, ele pediu, e por amor, não tem outra explicação, o pai atendeu. Parece muito com o que a gente está acostumado a tratar desse grande amor de Deus. Esse pai amoroso, diz o texto, 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Quando nós falamos de pródigo, nós não falamos de perdido. A palavra pródigo não é perdido. A palavra pródigo significa esbanjador. É aquele que joga fora as coisas. É aquele que gasta mais do que pode. Esse mais moço, esse pródigo, no sentido de esbanjador, ele esbanjou tudo. Ele esbanjou o amor que ele tinha do pai. Ele utilizou desse grande amor, fez pedidos incabíveis que não podia fazer, ilegítimos, absurdos, e o pai por amor lhe deu. E ele ainda esbanjou a presença, a referência do pai, da família. Ele vai para uma terra distante e lá ele faz de forma dissoluta, sem controle, perde todos os seus bens, depois ninguém lhe dava nada. O que ele veio encontrar depois foi dividir o desejo de compartilhar alimentos que era dado a porcos. Para uma pessoa, para um contexto judeu, ouvir que ele estava ali comendo com porcos, cuidando com porcos, que fim de poço foi essa? Ele estava longe. Sabemos todo o trajeto de volta. Caindo em si, ele lembrou da casa dos trabalhadores do pai e disse:
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a decisão. Essa foi a decisão que ele tomou. E o texto diz que ele levantou-se e seguiu. Mas mais surpreendente é que quando ele vinha moribundo, sujo, maltrapilho, descalço, o seu pai já o via de longe. É o pai, sempre o pai, aguardando o dia da sua volta. E a palavra do Senhor diz que vendo, ele correu, o abraçou, o beijou. Mas a decisão daquele mais moço voltando para casa, aquele que esbanjou tudo, estava nos seus lábios, no seu coração, e ele repete tudo o que ele tinha decidido. Ele diz ao pai que não é digno de ser chamado filho, pediu para ser tratado como um empregado, mas o pai o restaura. O pai manda ele dar um banho, o pai manda colocar sandálias, roupa nova. O pai renova a aliança colocando um anel no seu dedo. O pai dá um banquete, manda matar o ovilho cevado. A festa acontece porque ele recupera o filho que estava morto e reviveu. É o pai. Sempre o pai. Mas, queridos, a partir do versículo 25, eu gostaria de mostrar para você que muitas vezes o perdido está dentro de casa. O perdido está, às vezes, dentro de casa. Esse é o filho mais moço, que esteve morto e reviveu. Agora o filho mais velho, que pensava que estava vivo e estava morto. Olha o que diz o texto. Leia comigo com atenção a partir do versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Leia comigo o 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai querido, mais uma vez a minha oração é: tem misericórdia de mim e de quem me ouve a mim. Trata conosco, Senhor. Eu te suplico, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o grande perigo, a grande revelação que nos revela quando nós estamos perto dos olhos, mas longe do coração, é que esta posição, em primeiro lugar, revela falta de intimidade com o Pai. Muitas vezes nós vivemos no mesmo lugar, numa mesma casa, no mesmo ambiente de trabalho, e não temos intimidade com as pessoas que estão ali. Não temos intimidade com a nossa casa. Quando olhamos para essa parábola, nós vemos um filho que se rebela, que sai, que de forma pródiga, ele pega e desperdiça tudo que tinha, todo o amor, todo o carinho, a riqueza, a proteção, a referência. Mas o outro ficou em casa. O texto sagrado diz que ele nunca deixou o pai, que ele nunca se ausentou, que ele serviu todos os dias. Não transgrediu nenhuma palavra, nenhuma ordem foi discutida. Estava tão perto dos olhos, mas demonstra que está longe do coração. Não tinha intimidade, irmãos.
O texto é cheio de comprovações que corroboram com essa afirmativa. Não havia intimidade, ele vem do trabalho. Eu não sei como era aquela propriedade, não dá para ter detalhe demais em parábola, mas ele era uma pessoa até difícil, porque ninguém lembrou de chamar ele lá no campo. Nem o empregado lembrou, a festa era tão grande, a alegria era tão grande, a alegria do pai era tão grande, daquele patrão era tão grande, que todos que estavam ali se envolveram com aquela festa. O banho, a roupa, o anel, a reconciliação, os convidados, o alimento, o sacrificar, o novilho cevado, a festa se ouvia longe. E quando ele volta, diz o texto, ele vai voltando, e aí ele escuta a música, ele escuta que alguma coisa estava acontecendo ali, e em vez de entrar, ele chama alguém para perguntar: o que é que está acontecendo aí? Irmãos, isso revela falta de intimidade. É a minha casa, a festa está acontecendo na casa do meu pai, isso está acontecendo aqui. É necessário que saísse o empregado e que contasse a sua visão do que estava acontecendo. E ao perguntar, ele ouve a narrativa, e aquele conta, em resumo, tudo que tinha acontecido. A palavra do Senhor vai nos dizendo, ponto a ponto, quando ele pergunta o que era aquilo. Aí no 27 ele diz, informou: veio teu irmão, olha que coisa maravilhosa. Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado. Aí já falou do novilho, todo mundo sabia que aquele novilho era para algum dia, alguma festa, algum acontecimento. Novilho cevado, e foi feriado aqui, porque recuperou com saúde, com vida. Mas ele não entrou. Aí o texto diz que o pai saiu. O pai saiu, diz, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas não tinha intimidade, irmãos. Olha a profundidade da falta de intimidade desse indivíduo. Mas ele respondeu, verso 29, a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, ele não tinha intimidade nem para pegar um cabrito. É igual aquele filho que passa muito tempo fora, às vezes quando vem nas festas de ano, alguma coisa para visitar a família, avó, tem vontade de abrir a geladeira, mas não abre porque não tem intimidade para abrir a geladeira. Fica sempre pedindo, aí as mães puxam a orelha e falam: menino, a casa é sua, essa é a sua casa. Irmãos, nem um cabrito. Aquele rapaz fala: para me alegrar com meus amigos. Primeira revelação que nos traz, irmãos, quando nós estamos perto dos olhos, mas longe do coração, é a falta de intimidade. Talvez você que está me ouvindo hoje, estar na igreja, está até servindo na igreja, perto dos olhos do exercício devocional, mas o seu coração está longe de Deus, longe do Pai. Porque falta intimidade. Nós precisamos ter intimidade. Jesus diz que aquele que ele recebe, não recebe somente a ele, recebe o Pai que o enviou. Que nós seremos um como ele é um com o Pai. Escrevendo a Coríntios, a palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo, nós precisamos estar em Cristo, nova criatura é. Passamos a ter uma vida comum, uma visão, porque tudo nos fez novo para a nossa caminhada. João 15 retrata que ele é a videira, nós os ramos. Se alguém está nele, esse dá fruto. Precisamos de intimidade. Precisamos de uma vida de intimidade. Não basta estar perto dos olhos, precisa estar perto do coração. Mas uma segunda revelação que nos traz, quando nós estamos perto dos olhos, mas longe do coração, demonstrada nesse texto, não é só a falta de intimidade, mas também, irmãos, é a incompatibilidade com o sentimento do Pai.
Quando o pai traz a notícia da alegria, teu irmão estava morto e reviveu. Ele diz para o pai, esse teu filho o pai estava sempre esperando a volta do mais moço, mas o irmão mais velho não. Olha a expressão, ele se indignou. Coração travou. Ele se indignou e não queria entrar na festa. Eu não sei se você já teve a experiência, meu querido, que está me ouvindo de longe, de perto, se você já teve alguém que gosta de estragar a festa. Festa de família, festa de final de ano, festa... Parece que sempre tem um assim que chega, não é? E toma aquele... Todo mundo está na festa ali, aquele fulano diz que não vai entrar não, porque não fala com fulano, com ciclano, porque fulano veio e ele disse que se fulano não viesse. Isso acontece aí assim aos montes. Nós vemos esse irmão agora que provoca uma situação. Ficou indignado e não quis entrar, porque ele não tinha o mesmo sentimento do pai. Quantas vezes na vida cristã nós encontramos pessoas assim, até mesmo dentro das igrejas. Acha um absurdo que fulano agora está aqui na igreja. Parece que não conhece a vida dele. Irmãos, a palavra do Senhor diz que outrora nós éramos todos. É que tem gente que quando vai ter tempo de igreja, ele acha que não passou pelo novo nascimento, que ele estava perdido como todos. Mas, irmãos, não ter o mesmo sentimento que Jesus, não ter o mesmo sentimento, o amor do Pai, é incompatível. É incompatível. Será que aquele filho mais velho não via a tristeza do pai? Será que ele não compreendeu que o pai repartiu e atendeu o pedido do mais moço, mas por amor? Quem sabe de uma forma pedagógica para mostrar para ele o efeito perigoso que é tomar responsabilidade de cuidar da própria vida. Quando nós entramos ou atendemos o chamado do Senhor, você entende uma verdade, você senta no banco do passageiro, ponto. É Ele que tem o controle, é Ele que tem o volante, é Ele que sabe o caminho. Mas quantas vezes deixamos de ter o mesmo sentimento? Quando uma igreja perde a paixão por missões, perde a paixão pela evangelização, ela está sendo incompatível com o amor do Pai, com o Senhor da igreja. Quando a igreja escolhe aonde ir, ela é incompatível com o sentimento do Pai, do Senhor da igreja, que nos mandou ir a todos os lugares, a toda criatura, a todas as nações. Esse texto ele é muito rico, porque demonstra que este filho mais velho, ele estava perdido dentro da sua própria casa. Ele estava perto dos olhos, mas longe do coração, revelado pela sua falta de intimidade com o pai. O texto vai retratando o quanto ele não tinha intimidade nenhuma com o pai. Em segundo lugar, ele revela a incompatibilidade de sentimento. Essa é uma divisão que acontece até dentro do lar, quando marido e mulher não têm compatibilidade de sentimentos. Para como educar os filhos, para como tocar a vida, para como servir a Deus. Mas em terceiro lugar, irmãos, perto dos olhos, longe do coração, também revela a inflexibilidade para exercer perdão. Nós ficamos tão duros para perdoar, que aquele filho mais velho, ele não achava uma porta que pudesse ser flexível para perdoar aquele. O seu discurso foi muito duro depois de ver o pai e ouvir o pai dizendo palavras tão bonitas como essa. Maravilhosa, esse teu irmão estava morto. Ele responde de uma forma muito dura para o seu pai. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens. Essa expressão teus bens é porque ele não tinha direito à herança. Ele desperdiçou o bem do pai. Como ele tinha tudo na cabeça. Como ele estava amargurado, como seu coração estava apertado com tudo aquilo. Ele não consegue ser flexível de olhar para o pai e exercer o perdão. E aí ele diz, e
tu mandasses matar para ele o novilho cevado. Como quem diz, o Senhor ainda fez o absurdo de dar uma festa para ele. Talvez ele achava que aquele novilho cevado era para o casamento dele. Ou para uma comemoração, que ele fosse o centro da comemoração. Mas que absurdo, tu fizeste isso, tu recebeste, tu mandaste matar o novilho cevado. Quantas vezes a falta de flexibilidade para exercer o perdão tem separado pessoas de Jesus, tem separado pessoas da igreja. Irmãos, nós precisamos ser pessoas que perdoam, o princípio da oração do Pai Nosso. Nós vamos ser um povo que exerce perdão. Você que me ouve hoje, você está amargurado, meu querido, aí você está adoecido, e não é Covid, você não sabe o que é, algo que aperta teu coração, tira a tua paz. Verifique, muitas vezes você precisa liberar perdão. Tendo o mesmo sentimento que Deus, o nosso Pai amoroso, tem, e exercendo para a glória dEle, intimidade para com Ele. E agora, querido, finalizando a nossa meditação simples, simplória, nessa noite, além de nós entendermos que está perto dos olhos e longe do coração, apresenta falta de intimidade, incompatibilidade com o sentimento, inflexibilidade para o perdão, mas revela também necessidade de reconciliação. O Pai não desiste, irmãos. O Pai saiu para reconciliar. Diz o texto lá da palavra de Deus que o Pai sai. Versículo 20, 27 e 28. Ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Olha que lindo, irmãos. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O Pai não desiste de nós, não. Ou perdido longe, ou perdido perto. Ele não desiste. Ele não desiste de nós. Tem até um canto muito bonito que diz isso. Deus não desiste de você, né? Maravilha. Bíblia pura. Ele não desiste de nós. Nós vimos que o Pai continua insistindo. Versículo 31 diz assim: então lhe respondeu o Pai. Olha que expressão linda. Meu filho. Olha que coisa linda. Ele podia ter dado um carão naquele cara, dizendo assim: ó, você vai agora plantar batata, menino, você já está enchendo a paciência. Não atrapalhe a festa. Mas ele saiu para conciliar. Ele olha, a resposta, coisa linda. Meu filho, olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Olha aí, só coisa boa, só coisa boa. Olha o que diz o texto. Tu sempre estás comigo. Abra seus olhos. Você sempre está comigo. Olha que coisa mais profunda ainda, irmãos. Tudo que é meu é teu. Você está preocupado com cabrito, meu filho? Com cabrito. Com uma festa. Com um novilho cevado. Pela misericórdia. Tudo que é meu é teu. Abra a geladeira, meu filho. Abra a geladeira. Tudo que é meu é teu, você está comigo. E agora ele mostra a necessidade de reconciliar todos que se perdem. Que princípio maravilhoso dessa parábola. Versículo 32. Entretanto, era preciso, necessário, que nos regozijássemos, que nos alegrássemos. Olha como ele muda o Pai agora. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Para reconciliar nós precisamos entender que foi pago um alto preço para que eu e você sejamos um. Jamais o Pai diz, ele vai deixar de ser teu irmão. Jamais ele vai deixar de ser. Porque ele e você são meus filhos. Querido, que Deus nos abençoe.
Que Deus nos faça ver que não vale a pena ficar perto dos olhos, perto da religiosidade, perto dos momentos litúrgicos, mas longe do coração de Deus. Ele quer o meu e o teu coração, amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a força, sabedoria, entendimento. Nós temos que colocar o nosso coração nas mãos do Senhor.